A paz, queridos, uma boa tarde, bem-vindo ao canal Ele Vem. Este é um canal da reflexão da Palavra de Deus, né? Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber mais vídeo. Eu estarei aí trazendo a cada semana uma palavra de reflexão da Palavra do Senhor, né? E hoje, irmão, quero dizer que Deus irá falar com você. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus tremendo. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja sem propósito nenhum de vida, talvez você esteja querendo desistir, mas o Senhor tem uma palavra para você nesta tarde. Não pare, não desista. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Irmãos, eu estava refletindo nesta tarde na palavra do Senhor, estava lendo ali o livro de Atos, né? Meu Deus, como é bom a gente ler a palavra de Deus, né? Por mais que a gente conheça, né, as passagens da palavra de Deus, mas cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, há uma revelação diferente, né? Eu fiquei emocionado, porque a palavra de Deus, ela nos emociona, né? Ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, a palavra do Senhor fala. E eu estava lendo ali, né, sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, né, o poder do Espírito Santo na vida dos discípulos, né. Estevão, ele tinha uma autoridade de Deus. A Bíblia fala que ali em Atos 8, que ele foi o primeiro mártir, né. Estevão, quando ele confrontava os religiosos, ele confrontava o sistema, ele pregava a Cristo, né. O Espírito Santo estava sobre ele, né. E nos dias de hoje não é diferente, né? Nós temos que estar preparados com a unção do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós falamos de Jesus, nós confrontamos o sistema, nós confrontamos este mundo, né? Jesus é vida. Estevão estava ali, a Bíblia fala que ele foi apedrejado e perseguido, né? Foi o primeiro mártir, e a Bíblia fala que quando ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu Jesus à direita do Pai de pé. Meu Deus, eu me emocionei, sabe? É como se eu estivesse vendo a cena ali acontecendo, né? Quantas vezes você foi apedrejado, quantas vezes, simbolicamente falando, né? Mas quantas vezes você foi falaram mal de você, quantas vezes te caluniaram pelas costas, mas você estava cheio do Espírito Santo e você não abriu a sua boca, porque você confia em Deus. Não importa o que os homens digam contra ti, porque o Senhor está contigo. Você tem que confiar no Senhor. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Nós não devemos temer ao homem, né? Mas nós temos que confiar no Senhor. E eu estava ali, né, continuando lendo a palavra. Aí eu comecei a ler sobre Paulo, né? Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja. A Bíblia fala que ele perseguia os cristãos, né? E ele era um dos chefes ali, né? Do povo ali, dos fariseus, né? Dos religiosos. Ele era um dos chefes ali. E ele era o maior perseguidor da igreja. Mas olha só o que Deus faz, né? Ele, de perseguidor, ele passou a ser o maior pregador do evangelho de todos os tempos, o apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo, agora ele se torna Paulo, né? E é interessante a conversão dele, né? Eu tava lendo ali, eu tava chorando, me emocionando, porque Paulo, os cristãos são ali, Estevão é apedrejado e Paulo, ele estava arrastando as mulheres, arrastando as pessoas para ser preso, né? E ele recebe cartas para ir a Damasco em busca de mais cristão que talvez tenha fugido dali. E Paulo estava com uma sede de perseguir cristão que nunca se viu. Ele foi com aquela sede. Quantas vezes existem pessoas que têm sede, pessoas que não gostam de você só pelo fato de você carregar Jesus Cristo, só pelo fato de você ser um discípulo de Jesus, as pessoas te perseguem, né? E Paulo estava ali, indo para Damasco. Quando ele chega ali, a Bíblia fala que aparece uma luz que brilha muito forte, ofuscou a visão de Paulo. Ele caiu na beira indo para Damasco, ele caiu no chão. E quando ele levanta do pó ali, ele não consegue enxergar mais nada. A Bíblia fala que ele ficou cego por 3 dias. Olha só. E ele ouviu uma voz que dizia assim:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Por que me persegues? Então o próprio Jesus apareceu para ele, olha só que tremendo, né? Ele ouviu a voz, ele fala, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, eita glória. O próprio Senhor se apresentou a ele, imagina, eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Quando alguém te persegue, irmão, quando alguém persegue um crente, eles estão perseguindo a Jesus. Olha só a presença do Espírito Santo, como é importante na nossa vida. Quando alguém persegue você, quando alguém está te perseguindo, eles estão perseguindo a Cristo, porque você é um escolhido dele. É tremendo, né? E a Bíblia fala que Paulo, ali ele fica cego, né? E ele volta ali, fica em Damasco, e Deus usa um homem chamado Ananias, né? Deus fala para Ananias, vai lá numa rua chamada Direita, que lá estará o meu servo Saulo de Tarso. Impõe a mão sobre ele e ele vai ser curado. Quando Ananias chega lá, nesse endereço, Deus deu o endereço, não precisou nem de GPS, Deus só deu o endereço e Ananias foi lá. Ananias orou pela vida de Paulo, eu sou Ananias e o Senhor me mandou aqui. O Senhor te encontrou em Damasco e o Senhor me mandou aqui para te curar. Ananias coloca a mão sobre Paulo e Paulo cai as escamas, né? As escamas caem do olho de Paulo. E depois de 3 dias cego, Paulo estava ali orando a Deus, né? Mas ele não conhecia Jesus. Ele era um religioso ali do Sinédrio, mas ele não conhecia Jesus, tanto que ele perseguia os cristãos. Mas Paulo era um escolhido do Senhor. Jesus escolheu Paulo, o perseguidor, para ser um dos maiores apóstolos, o maior apóstolo que a Bíblia já teve, né? Paulo foi o maior apóstolo. Depois dele aceitar Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e ali com autoridade ele começou a pregar Jesus e os religiosos ficaram de boca aberta, né? Porque Paulo se converteu na hora. Imagina encontrar com o próprio Cristo, escutar a voz, viu uma luz. O poder de Deus era tão grande que ele viu uma luz muito forte brilhando. Imagina como se fosse o sol ao meio-dia brilhasse assim nos teus olhos e você ficar cego, imagina. A glória de Deus, né? O poder de Jesus, meu Deus, é muito forte essa palavra, né? Essa passagem é muito forte, irmãos. Então Paulo, ele recebeu o poder de Deus, recebeu a cura, e Paulo foi testemunho vivo, né? Testemunho vivo que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Cristo, e Paulo começou um novo ministério, né? Paulo, ele foi um dos maiores pregadores, evangelistas, né? Paulo viajou de um lado, viajou do outro. O maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo, né? De Saulo ele passou a se chamar Paulo. Eita glória! É tremendo, irmãos. O que eu quero dizer com essa palavra? Que talvez existem pessoas que te perseguem, existem pessoas que não conhecem Jesus, mas de uma hora da outra Deus pode converter essa pessoa, Deus pode transformar essa pessoa num pregador. Deus adora pegar esses tipos de pessoas. Os improváveis, Deus pega os improváveis e transforma nos prováveis, né? Esse é o poder do Evangelho, senão não seria poder, né? Esse é o poder do Evangelho, o poder transformador, esse é o poder de Deus. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Então cada vez que a gente lê a Bíblia, é importante a gente ler a Bíblia, irmãos. Porque às vezes a gente até conhece a palavra, a gente já ouviu a passagem várias vezes, mas quando a gente pega para ler, o Espírito Santo está do nosso lado ali nos mostrando, sabe? É uma revelação diferente. Então não deixe de ler a palavra de Deus, continue firme no propósito, não pense que acabou, porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Talvez você está aí na depressão, talvez você esteja desanimado, mas Deus tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Busque de Deus, não deixe de ir à casa do Senhor orar. Não deixe de... Comece a ler a Bíblia, porque ali Deus vai falar contigo, ali Deus vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o que você deve fazer. Os teus planos ainda não acabou, diz o Senhor, para você nesta tarde, que Deus possa te abençoar. Eu vou estar orando aqui por você. Pai amado, quero orar por essa pessoa que está desanimada, desacreditada, meu Deus, talvez
Senhor, as pessoas do mundo, Senhor, fez com que ela ficasse desacreditada, meu Deus. Talvez ela achou que as pessoas não são mais crentes, Senhor. As pessoas estão usurpando, sim, Pai. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra fala que nos últimos dias viriam falsificadores, meu Deus. Mas assim como tem os falsos, Pai, tem também os verdadeiros, meu Deus. Oh, meu Deus, que essa pessoa possa voltar a fazer o que fazia, Pai. Que essa pessoa possa voltar a pregar a Tua palavra, meu Deus, com ousadia, porque o Senhor tem algo maior ainda na vida dela, meu Deus. Por isso, abençoa esta pessoa, meu Deus. Que ela possa alcançar os perdidos, meu Deus. Que ela possa alcançar, assim como Paulo foi alcançado por Deus, meu Deus. Que ela possa ser alcançada, meu Deus, para pregar a Tua palavra, meu Deus. Abençoa, Senhor. Cura, transforma, Senhor. Prospera essa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e comente, para que essa palavra chegue a mais pessoas e possa curar mais pessoas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.